Honey, say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you now. So long, farewell, farewell, I'll be heading out on my own. This is the end of what we had, but don't worry, baby, I don't feel bad, honey. Say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you now. E aí, viajantes das galáxias, beleza? Eu sou o André Bischoff e estou aqui na mesa da nossa casa com a Camila Bischoff, mãe de Vênus. E tá aqui num formatinho diferente. Isso, a gente tentou fazer uma coisa diferente, trazer pra vocês um pouquinho da nossa casa, porque já faz um tempo que a gente não tem tempo pra fazer isso, mas normalmente a gente gosta muito de no fim do dia sentar no sofá, bater um papo, e a gente pensou esses dias, nossa, dava um podcast esse papo, né? Dava um podcast. Daí a gente tá tentando fazer esse formato diferente, espero que vocês gostem, vai ser tudo feito com muito carinho e muita pesquisa. Ou não. Muita dedicação, porque quem é pai sabe que precisa ter muita dedicação e disciplina pra conseguir fazer esse tipo de coisa quando você tem filhos pequenos. Exato, filhos pequenos. Então, bem-vindos ao Papai e Mamãe com Café, o nosso quadro especial. Tá aqui, já a gente ama café. Com o nosso brinde especial. Opa! Tem café de verdade, viu, gente? É sério, é um expresso de verdade. Né? É muito bom. Aliás, o melhor investimento que a gente já fez foi comprar uma cafeteira expresso sem cápsula. Exato. Muito bom. Porque, além de ter a questão do planeta, né? Que o André Bischoff, apesar de ser o pai das galáxias, não está nem aí para as galáxias. Não. Eu sou pai das galáxias, mas eu tô nem com a Terra. É diferente, eu quero que a Terra se exploda. As galáxias eu tô As galáxias, tudo bem, entendi. Então, tem a questão ambiental, mas, além de tudo, eu realmente achei o café mais gostoso. Eu também. Muito mais gostoso, a gente pode ficar variando o café, colocar de vez em quando um café gourmet ou um café normal. Exato. E patrocina nós, que eu falo com a marca da nossa cafeteira. Pois é, não, e tem muita marca boa de café em pó. Sim. Que a gente gosta bastante, e quando é café de cápsula, a gente compra um, não gosta, você é obrigado a tomar aquelas 20 Porque, cápsulas. afinal de contas, você pagou uma fortuna naquela caixinha de cápsulas. Porque você pagou um rim, né, um preço de um rim numa cafeteira. Então, gente, vale a pena comprar uma cafeteira de café expresso sem cápsula. Nada contra quem faz cápsula, tá? Quem quiser patrocinar também, dá uma cafeteira de cápsula pra gente. Sem dúvida. A gente aceita. A gente aceita. Mas é isso, pessoal. Maravilha. Então, sejam bem-vindos a esse formato novo. Queremos elogios, sugestões. Perguntas, mandem perguntas também. A gente vai abrir caixinha de perguntas nas nossas redes sociais. Falando nisso, as minhas redes sociais são @mãedevenus, tudo junto, e @pai das galáxias, tudo junto, tá bom? Sem acento. Sem acento, exatamente. E, bom, já falamos aqui, demos a entrada. O que a gente vai falar hoje? Vamos começar o tema de hoje? Pessoal, o tema de hoje é sobre podcast já encheu o saco? Porque eu sei, provavelmente não é o primeiro, deve ser no mínimo o 20º podcast que vocês devem ter notícias desde que a pandemia começou. O podcast realmente veio crescendo nessa pandemia. Eu acredito que porque as pessoas ficaram em casa há muito tempo, tiveram mais tempo livre e... Você acha que a falta de contato, essa falta de contato de você poder conversar cara a cara, gerou mais interesse nas pessoas ouvirem o podcast ou ver o videocast, como é o formato que a gente está fazendo aqui? Eu acho que sim. Na verdade, Mila, é o seguinte, antigamente, pra quem não sabe, eu tive já vários projetos de podcast, inclusive você viu um deles, né? A gente começou a morar na época que estava no final de um deles. Podcast existe há muito tempo, desde 2004, desde quando surgiu o iPod, o primeiro iPod. Então, é um podcast formato de Apple, né? É áudio, puro áudio. Então, as pessoas foram mudando. Tanto é que se a gente for ver aquele filme do Batman vs Superman, se não me engano, ou só do Superman, o Man of Steel, eles falam, o americano pega um celularzinho lá, olha aqui meu podcast, Superman, meu podcast. E essa parte já é com você, né? Não, é. Coisas nerds. Sim, mas você viu o filme comigo. Mas eu não me lembro dessa É uma parte. cena muito rápida. Ele é muito detalhista, tá? Sou melhor muito a gente deixar isso bem. Ela vai me puxar se eu perder o foco aqui. Mas é uma cena que aparece ele mostrando no podcast
E o pessoal ficou sem entender o que era um podcast por vídeo, porque então a galera só entendia áudio, era um nicho era muito nichado, era um nicho muito pequeno. Com certeza, depois do podcast, da pandemia, o podcast cresceu. Já havia uma promessa em 2019/2018 do podcast ser o assunto do ano, só que nunca de fato aconteceu. Sim. Aí chegou o Joe Rogan, que é um americano, que se não me engano é lutador também, ex-lutador ou lutador. A gente me corrige, tá, se eu estiver errado. Comenta aqui embaixo se eu errei. E ele começou o podcast de entrevista de pessoas. Então ele pegou uma mesa na casa dele, um estúdio, montou e começou a entrevistar. E aquilo era um podcast. Só que o podcast só é podcast se você tiver o linkzinho pro áudio. Isso aqui é tipo um videocast e ficou popularizado como podcast. Igual Gillette. Gillette, Que tipo, não é uma marca... é a lâmina, mas ficou conhecido como Gillette. Exatamente. Bom, pessoal, e na verdade, nós já tivemos outros projetos. Projetos juntos são poucos pela falta de tempo mesmo, não pela falta de interesse. Tenho muita admiração pelo trabalho do André. Eu também tenho admiração pelo meu trabalho. Pra quem não sabe, o André, ele é designer gráfico, é publicitário, é formado em publicitário, mas ele é designer gráfico, mas você faz redação também. Você... Não, gente, ele é... Não. Não. Eu não posso falar palavrão, né? Não vai ter Pode falar palavrão, pode falar. Ele é muito meu marido é muito bom. Obrigado. Mas é uma entrevista sobre mim, é uma entrevista do geral. Me conta, o que você ouviu de podcast depois da pandemia? No meio da pandemia? Então, gente, é pra falar a verdade? É, amor, pode falar, amor. Eu não curto muito podcast. É um gênero que eu não curto muito pela falta de tempo mesmo de ouvir. Eu ainda tenho... Nós temos uma bebê... Pra quem não sabe, nós somos casados há 6 anos e nós temos uma filhinha de 3 anos e meio, que é a Tereza, e uma mais nova de 1 aninho, que é a Alice. Exato. Quando você tem crianças tão pequenas, porque a Alice ainda é bebê, elas demandam muito da minha atenção. Então, não é aquele caso que eu posso colocar um fonezinho de ouvido e ir ouvindo enquanto eu vou lavando uma louça, enquanto eu vou fazendo um trabalho, enfim. E o meu trabalho, ele é muito intelectual, eu sou advogada, então eu preciso ter concentração para escrever. Então, normalmente, eu escuto músicas instrumentais, que não são faladas, então, tipo pra não me atrapalhar. Não, eu gosto de ouvir jazz. Tá Eu escuto jazz instrumental pra trabalhar. Sim. Então, eu tenho dificuldade de ouvir podcast, mas eu ouvi alguns... Você gosta de cortes? Gosto de cortes, que são mais curtos também. Sim, são fáceis de ouvir, pelo tempo 3 mesmo. horas também. Quem que vai ouvir 3 horas Claro. de áudio? Porque tem 3 horas de Sim, né? sim. Mas quando eu tenho tempo, eu gosto de escutar o Flow. Eu escuto O maconheirinho do Flow. Aquele que a gente assistiu do Inteligência do Limitada. Caio. Inteligência Limitada. Esqueci o nome dele. Putz, tava falando dele agora, sumiu da minha cabeça o nome dele. Tem o da nossa amiga, a Pri, né? Que faz o Jadeu Podcast. Tem o do Jefferson Rodrigues. Não, desculpa, Jefferson não. Jean Rodrigues. Jean, desculpa. Um beijo pra você, desculpa, cara. Você copiou meu bigode, eu sei disso. E quando eu tenho tempo pra ouvir ou assistir um videocast, a gente gosta de ouvir junto. Nós gostamos mais ou menos dos mesmos assuntos, dificilmente eu escuto sozinha. É verdade. Gente, Camila é muito rato disso, tá? Outro dia eu tava aqui trabalhando, eu trabalho naquele canto de lá, nesse canto da nossa sala. Inclusive tirou o espelho aqui e tal. Mudamos tudo e ela trabalha aqui, nesse ponto da mesa aqui, mais pra trás. E aí um dia sumiu, acho que o seu fone de ouvido. Uma noite, não podia fazer barulho, porque as meninas estão dormindo, elas dormem cedo. Sumiu o seu fone de ouvido, você... Amor, cadê meu fone? Eu falei, não sei. Ah, empresta o seu, você tem vários aí sem fio, Bluetooth. Eu falei, tá tudo sem bateria. Ah lá, empresta o seu aí. Aí eu emprestei o meu e comecei a ouvir baixinho o podcast, inclusive do Inteligência Limitada, do Vilela. Meu Deus. Do nada, assim, eu só rindo das piadas que o cara fazia. Eu falei, eita. Tá ouvindo? Eu tenho ouvido muito bom. É tipo Demolidor, assim. Muito bom. Tipo Ben Affleck, Demolidor. Graças a Deus, o ouvido é muito bom. Puxei minha mãe. Puxa sua mãe. Minha mãe também ouve bem baixinho as coisas. Exatamente. Então, e aí a gente vem vindo de tentativas de outros projetos. E isso daqui é uma coisa que a gente quer muito fazer junto há muito tempo. Então, assim, antes da gente adentrar o tema, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Sobre faça aquilo que você tem vontade de fazer. Independente do que as pessoas vão achar. Nós falamos dessa ideia que a gente teve pra algumas pessoas. E peraí que não tá aparecendo aqui. Eu preciso que o pessoal veja que eu sou fã do Friends. Pronto. Agora sim. Nós falamos pra algumas pessoas desse projeto. E muita gente virou o olho, né? Falou assim, outro podcast. Que saco, não aguento mais. Saco cheio. Mas não, mimimi.
isso é muito verdade. Tudo que você faz, que você coloca o seu coração, que você quer fazer, acho que você tem que fazer. Eu sinto, até um pouco pela profissão, que a minha profissão é muito séria, que eu sou uma pessoa meio travada nessas coisas de fazer. Eu acho que eu me limito um pouco em fazer certas coisas que eu gosto por receio do que as pessoas vão pensar. E agora que eu já passei dos 30 e que eu sou mãe e tenho a minha vida, a minha família, eu sinto que eu posso fazer as coisas que eu quero e também sinto que eu perdi tempo. Por que antes eu não fiz aquilo que eu queria fazer? Poxa, por medo de ser julgada, sabe? Então eu acho que eu já tô de saco cheio disso, não de saco cheio de podcast. Isso aqui é um trabalho que está sendo feito com amor, com o coração, um projeto que a gente queria muito fazer juntos. A gente queria levar um pouquinho da nossa família para outra família. E casa, né? Eu penso assim, antes, na construção da ideia de chegar até o ponto onde a gente está agora gravando, muitas coisas passaram pela minha cabeça, inclusive o fato de, poxa, quem sou eu na fila do pão pra vir gravar mais um podcast? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém famosa, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, eu não sou rica. No geral, né? Todo mundo pensa então, nisso, né? não sou ninguém, assim. Todos nós mortais pensamos isso. Né? Mas pra minha família, pro meu mundinho, pra essa galáxia aqui, pra esse mundinho aqui, eu sou alguém muito importante. Bastante. Como o André é alguém muito importante pra nós. E se a gente conseguir inspirar uma pessoa a fazer o que gosta, a fazer o que quer fazer, se com o que a gente falar aqui a gente conseguir fazer a pessoa mudar um ponto de vista, crescer como ser humano, aprender alguma coisa como pais, porque a gente tá sempre aprendendo um com o outro, a gente não vai vir aqui pra dar aula de nada pra ninguém. São as nossas opiniões, a nossa conversa, um bate-papo mesmo, como a gente literalmente faz aqui sentados no sofá da nossa casa. É verdade. E só se a gente conseguir isso, pra mim, já vai ter valido tudo. Todo o tempo que a gente tá investindo nisso. Porque é tempo, né? Sem dúvida. Tempo, porque a gente tá... A nossa casa tá abrindo. Que é a coisa mais preciosa e mais cara que a gente tem hoje em dia, né? É a nossa casa, assim. É óbvio que você não vai ver... Estamos no meio de um isolamento social ainda. Não acabou a pandemia, apesar de muita gente aí... Muita gente não malaca. Tá se cuidando, você sabe, né? lembra? Você lembra do último fim de semana? Lembro. Os shoppings que a gente vai, a galera com a máscara aqui. Não acabou a pandemia ainda, então a gente não quer trazer ninguém para trocar ideia aqui em casa. Essa não é a ideia. A ideia é abrir a nossa casa. E não tá sendo ao vivo, apesar de também a gente poder fazer um podcast ao vivo. Nós temos inscritos o suficiente no nosso canal de YouTube para isso. Nós temos bala na agulha para fazer isso. A gente não quer fazer porque o poder de edição é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Mentira, falta equipamento também. Então, se você conseguir influenciar alguém, dar dinheiro pra gente, apoiar a nossa causa. Gente, nosso apoia-se tá aqui embaixo, é só doar R$5, não vai fazer mal pra ninguém, R$5 por mês. E no final do episódio a gente põe o nome das pessoas que estão contribuindo com a gente, pode ser? Beleza. Aí com o tempo a gente vai dando coisas mais legais, tá bom, pessoal? Isso, do tipo um abraço, uma salva de uma palma. Cafés especiais que a gente gosta bastante. Exatamente. As pessoas podem dar café pra gente também, é importante. Pois é. Mas então, voltando ao tema... Dé, você é uma pessoa super sociável. No trabalho, você fazia amizade com todo mundo, não com pessoas até que eram... O WhatsApp fala não. Mas você você falava até com o pessoal que não era da sua área, assim, que não tinha nada a ver com a sua área, enfim. Você sentiu falta do... Porque você passou a ouvir muito mais podcast na pandemia do que antes. Verdade. Você sente falta desse contato com os seus colegas de trabalho? A gente sempre sente falta, né? Eu sempre me... você sabe, eu sempre trocava ideia com todo mundo, né? No geral, eu gostava de parar pra conversar, sempre ficava puxando meu... Vambora! Gente, ele faz isso com todo mundo. Na rua, na loja, na igreja, na fila onde for. do pão. Eu chamo todo mundo pra trocar ideia, então... Eu senti, mas eu sentia falta de focar. E acho que eu prefiro muito mais trabalhar em casa, ficar em casa, no nosso cantinho, porque eu tenho o meu ambiente, que é o meu habitat, eu sei de você, mas o meu habitat e conversar com pessoas, assim, está sendo suprido por tecnologia. Então, Sim. O metaverso do Zuckerberg cabe muito bem no meu mundo. Olha que legal. Não, sem dúvida. Mas e você? Então, eu já estava trabalhando home office antes da pandemia. Verdade. Então, eu já estava sentindo... Aliás, tenho muita saudade dos meus colegas de trabalho.
Eu trabalhei em 2 escritórios que eu gostei muito de ter trabalhado, que eu carrego essas pessoas no meu coração pra sempre. E tenho muita saudade de conversar, de sair pra almoçar e bater um papo com as meninas do trabalho. Eu tenho saudade. E eu não acho que a tecnologia supriu isso. As lives também já estão no saco, né? Live já deu no live saco. é uma coisa que realmente, nossa. Sim. Não, porque não dá. A gente vive num mundo que não dá pra ser assim naquela hora. Não dá. Pelo menos pra mim, na minha vida, não encaixa ver as coisas na hora. Até eu tava essa semana resolvendo um problema de trabalho que a pessoa precisava que visse na hora. Então, assim, se você precisa que veja na hora, eu preciso, então, não dá pra trabalhar com você. Melhor você contratar outra pessoa. Porque é outro, que não dá. Outro ritmo, né? Não, e eu gosto de dar atenção pra aquilo que eu tô fazendo. Se eu fizer naquela hora, eu vou fazer tudo destrambelhado, com criança chorando no meu pé, uma pedindo leite, a outra pedindo pra assistir desenho. Não dá. Então, assim, não dá. Precisa ter o nosso momento pra fazer as coisas com critério. Eu acho que a organização é a chave do negócio. E aí a live não te proporciona você fazer essa organização. Porque você precisa moldar a sua agenda àquilo e não aquilo se encaixar na sua agenda. É verdade. Mas é engraçado porque a live é diferente do podcast. A live é ao vivo, fica gravado. Só que todo mundo começou a fazer live. Nem sempre fica gravado, né? Isso eu acho mancada, que tem pessoas que não deixam. Não, dependendo do que for também. YouTube também, você pode escolher não deixar gravado. Mas é que o Instagram, como foi uma rede social de ascensão na pandemia, todo mundo quis fazer live. E aí ele abriu pra fazer live com 3 pessoas, 4 pessoas, enfim. Mentira, eram 2 só. Depois começou a abrir pra mais. Mas aí começou a criar horário nobre das lives, né? Sim. Aí ficou live, tipo, a partir das 7 da noite até as 10 da noite, todo dia era horário nobre. Só conseguia ficar online algumas pessoas X, não sei por qual motivo. E aí a gente começou a ficar meio difícil de tocar, porque nem todo mundo estava interessado. De repente, flopou. De repente caiu a live. Foi. É porque era uma coisa nova, né, Dé? Tava acontecendo... amor, fim do mundo, assim. Exato. Nós era uma estamos coisa vivendo uma nova. rádio pirata, A gente não né? sabia o que tava acontecendo, né? Mas mesmo assim, eu acho que... Até por isso, eu acho que foi o grande ponto dos podcasts. Todo mundo resolveu fazer o podcast. Sim. E hoje virou uma coisa chata. Vou te falar por quê. Porque as pessoas, além da opinião própria, fazem um episódio de 4 horas com o convidado, porque eles devem estar pagando pro convidado ir, ou chamando o convidado para estar lá. Tem que aproveitar o máximo possível do tempo com ele. Só que esse mesmo convidado, daqui 2 semanas, ele repetir em vários podcasts falando a mesma coisa. Há pouco tempo o Sérgio Malandro participou do Flow. Um exemplo do Flow, que foi por muito tempo, ainda é o maior ouvido do Brasil. Aí, de repente, ele foi do Flow, Podpah, Inteligência Limitada, no Ticaracatica, não sei, no Papagaio. Entende? Assim, é muito... A pessoa cascateia, então você fala, não vou ouvir, eu vou... Eles ganham também com os cortes, né? E aí que tá grande sacar, os cortes. Sim. Mas eu não sei. Explica mais ou menos como é que funciona a questão dos views para as pessoas. Como que ganha dinheiro com a questão dos views? Acho interessante para as pessoas entenderem. Com as visualizações? Sim. Nossa. É o seguinte, você corta uma gota de sangue, pinga no seu computador e sai uma entidade. Nossa, se fosse E isso, você tão fácil, né? E você faz um pacto e você ganha fácil. dinheiro. Pra mim era fácil, assim. Pra você não. Porque você já não pode ver sangue. É verdade, eu não posso ver sangue, eu capoto. Inclusive tem uma operação semana que vem do septo, se der tudo certo. Né? Vou desentortar o nariz e pode sangrar bastante. Por isso você está gravando vários ao mesmo tempo agora, para não precisar gravar semana que vem. É semanal, inclusive, esse podcast, tá? Mas do view. Mais ou menos, por cima. É que eu tenho medo de falar alguma besteira, mas funciona mais ou menos assim. Quando você tem um número X de inscritos no seu canal, se você tem X visualizações, você começa a ganhar por isso, isso não é? Pro YouTube, Sim, exatamente. Então, aí por isso que os cortes dão mais grana, esses cortes porque senão o pessoal não vai entender. Não, é que eu posso também estar falando uma bobagem, tá? Gente, comenta aí Gente, embaixo. é por cima, né? Ninguém é especializado aqui nisso. Deixa a cabeça, vamos lá, deixa a cabeça fluir, deixa o cérebro derreter. Canal de YouTube. Eles sempre dizem que é bom você ter um canal para o podcast e um canal do corte para aquele podcast. Tá? Isso é... Então, por exemplo, o mesmo exemplo de sempre. Flow. O Flow tem um canal Flow e tem o Flow Cortes. Cortes o Flow, não lembro, oficial. Eles pegam um programa e esse canal de cortes os melhores momentos do programa e põe lá. Quanto maior o número de visualizações, maior você vai ter
o YouTube joga você pra cima. Então, por exemplo, você tem lá cortes de 1 minuto. Se todo mundo assistir aquele corte, quanto mais engajamento tiver aquele corte, maior o YouTube vai entender e vai jogar pra mais pessoas. Por isso que você tem views de 1 milhão, cortes de 1 milhão de visualizações. Então, é mais ou menos isso. E, consequentemente, ele vai te rendendo propaganda, que é aquela propaganda de 5 segundinhos e te rende mais, que é o Ads do YouTube. Então, quem tá querendo fazer... Quanto mais famoso você for, mais inscritos e mais visualizações, mais grana você tem. O YouTube, se você tiver 1.000 inscritos no YouTube e mais 4.000 horas assistidas por ano no seu canal, você é monetizado. Então, ele permite que você... Ele entende que você é uma pessoa de influência legal para as marcas investirem no seu canal. Como que eles investem? Por forma de propagandas. As propagandas que você tem no seu canal, mesmo você não sendo monetizado, você tá na regra deles. Você aceitou aquele termo lá, aceitar termos. E aí você faz parte daquilo, não ganha dinheiro por aquilo. Mas se você cumpre essas etapas do tipo, como eu falei, 1.000 inscritos e mais 4.000 horas assistidas por ano, aí você está dentro das regras para você ganhar dinheiro. Por isso tem canais que ganham de $8.000 até $35.000 mês. É bastante coisa, gente, não é? É bastante coisa. Então, se você quiser... Peixe pequeno e peixe grande, é a diferença, né? Então, se você se formou e fez mestrado e tal e tudo mais, vai fazer podcast, talvez seja uma boa saída. Ou dancinha no TikTok. É verdade. Mas é uma forma muito chula, tá, gente? Procura na internet que é mais fácil vocês verem assim. Então, de modo geral, a nossa conclusão sobre o tema de hoje é a respeito de se podcast já encheu o saco ou não. O que você acha? Eu acho que ainda não. Na verdade, não vai encher o saco nunca. Porque nós temos o podcast desde a época do Pânico. Nós moramos em São Paulo, temos a Jovem Pan aqui. Não sei se o Pânico na rádio passa para outras... Eu já ouvi o 3 em 1, né? Você ouviu o 3 em 1? Mais... Que é Eles também têm que é muito mais sério. Tal, enfim. Você não é tão retardada que nem o seu marido é. Eu sei disso, eu sei. Obrigado, tá? Não tô falando isso. Eu falei só que eu sou mais séria mesmo. Mas o Pânico a gente ouvia muito. O Pânico na rádio há muito tempo atrás. Lá em, sei lá, 2003, 2004... Tinha já o Pânico na rádio. Era um programa de áudio ao vivo que passava na rádio. E as pessoas... Aquilo era um podcast. Sim. Só que a diferença é que não tinha um URL para chamar de podcast. Era um programa de áudio. Então... Se vai acabar ou não, acho que não. Acho que não, porque as pessoas gostam de ouvir a opinião do próximo, gostam de ter informação, gostam de ver uma conversa, gostam de socializar. Então é difícil acabar o podcast. Pode mudar o formato, como já mudou de áudio para vídeo. Hoje podcast é chulamente conhecido por vídeo, todo mundo só vê podcast por vídeo. Esse aqui vai ficar vídeo e áudio? Vai ficar vídeo e áudio. Vídeo e áudio. Então a distribuição tá no Spotify, tá no YouTube, que é puro vídeo, Spotify áudio, iTunes, Google Podcasts... Amazon Podcasts, Amazon Music, talvez Amazon Music o nome, não lembro. Não lembro. Enfim, outras distribuições de áudio também. Tá? É isso, pessoal. Olha, a minha opinião, então, pra fechar, só pra ficar claro... Desculpa, imagina. Me perdoe. Não, na verdade, acho que eu já dei minha opinião no início, mas eu só vou reforçar. Eu acho que se encher o saco pra você, não ouça, gente. Não ouça o nosso, nem nenhum. Né? Não ouça. Se encher o saco pra você, não ouça. Não ouça, gente. Mas se isso, de alguma forma, te acrescentar alguma coisa, pra nós vai ser um prazer ser ouvidos ou assistidos por vocês. Legal. E só encher o saco aquilo que você não gosta mais, não te faz bem, tira da sua vida. Se não, se você tá afim de fazer um também, vai fundo. Tem que fazer aquilo que você quer fazer, entendeu? Sim. Faça o que você tem vontade, não perca tempo. Exatamente. E mesmo assim, se você não quiser ouvir a gente, se inscreve, por favor, dá o like, liga o sininho, mas assim, não precisa... tem que chamar a TT pra fazer isso. A nossa filha adora fazer isso. A Tereza, eu vou chamar ela um dia aqui pra ela fazer. A gente monta aqui. Ela fala, se inscreva faz no um podcast canal. só com filhos. Mas, gente, novamente, se inscreve aí com a gente e compartilha. Apresenta pra sua mãe, seu pai, sua avó, tia Cotinha, por favor. Gente, uma coisa muito importante. Apesar... não tem como a gente fazer um podcast sem nichar um pouquinho, né? Senão a gente não... Vocês não vão saber se esse podcast vai interessar você ou não. Mas, de modo geral, a gente vai falar sobre todos os temas pelas perspectivas de um casal que é casado e tem 2 filhas pequenas. Mas a gente vai falar sobre tudo, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Não vamos falar só sobre paternidade... Mas, né, não tem como fugir muito desse tema, porque é a realidade da nossa vida.
E é isso. Acho que é isso, gente. Dá pra encerrar. Obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, @Mãe de Vênus e @Pai das Galáxias. Isso, apoia a gente. Conforme eu falei, tá aqui embaixo o link do apoia-se/Pai das Galáxias, porque Pai das Galáxias é a marca guarda-chuva. É a Umbrella. Ó. Afinal de contas, a Mãe de Vênus é um planeta que orbita na sua galáxia, né? Exatamente, mas tem... Foi romântico, amor. Foi romântico. Foi legal. E acho que é isso. Tem as redes sociais, siga a gente. Queremos o feedback de vocês, por favor. Manda um feedback. Teremos corte desse programa. Como nosso canal é o canal chamado Pai das Galáxias, a gente quer colocar mais atrações além desse podcast lá. Consequentemente, teremos cortes lá dentro também. Queremos colocar cortes também em Reels, do YouTube não, no Instagram. E é isso, acho que não temos mais nada a falar. Apoia a gente. E é isso, pessoal. E é isso, até o próximo, pessoal. Obrigada. Já encerrou. So long, farewell, I'll be heading out on my own. This is the end of what we had, but don't worry, baby, I don't feel bad, honey. Say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you.